plantares. Amém? Todos nós conhecemos a história de Jeremias. Em Casa Verde eu preguei sobre Jeremias também, só que 29. Né? Nesses poucos versículos que nós lemos aqui, se lêssemos todo o resto do livro de Jeremias, nós veríamos, né, como nós vemos aqui, que Deus faz uma promessa de coragem para um mensageiro medroso. Jeremias tenta se esquivar da responsabilidade que Deus está pondo em suas mãos. E como nós pensamos já alguns dias atrás, falando acerca de Paulo, que Deus o chamou com um objetivo e com um propósito, não é? Deus tem realmente um plano e Deus tem realmente um propósito nas nossas vidas. Na vida de cada um daqueles que se achegam a Deus, Deus tem sim um objetivo para a vida de cada um dos seus filhos, de cada um dos seus servos. E deveria ser, né, a preocupação maior de cada servo do Senhor, descobrir qual a vontade do Senhor e qual o propósito do Senhor para a sua vida. E como nós pensamos na ocasião, fazer deste propósito de Deus para a sua vida o seu objetivo de vida. Aquilo que norteia toda a sua vida, não é? Pôr esse objetivo em prática. Jeremias tentou se esquivar de Deus, tentou se livrar de Deus, né? Poderíamos pensar que ele estava apavorado, ele estava com medo, que realmente Jeremias era uma criança, né? Porém, o temor mais santo que existe é o temor que nos leva para perto de Deus e nos leva a servir e obedecer ao Senhor. Este é o melhor e o mais santo temor que podemos ter. Deus compara Israel com uma noiva que tinha sido muito amada, a qual se esperava algum tipo de correspondência, né? Coisa que Israel não fez. Ele compara também Israel com uma vinha, ele compara Israel com um trigal que foi tratado, que foi cuidado com todo o amor, com todo o carinho, né? De maneira que ele produzisse bons frutos e produzisse as suas primícias em resposta ao carinho do cultivador, algo que também não aconteceu. Por conta disso, como nós vimos lá em Casa Verde, Deus levantou Jeremias como profeta às nações. Mas o que eu queria pensar com os irmãos esta noite não é bem o papel de Jeremias com as nações e principalmente com o povo de Judá. Eu queria que você pensasse, eu queria que você imaginasse que em lugar de Deus estar chamando Jeremias como profeta, ele estivesse chamando você, né? Estivesse chamando cada um de nós, em particular, ele estivesse chamando você como profeta, não para que profetizasse a nações, mas para que profetizasse a você. Pense em Deus levantando você como profeta para si próprio, para que você diga a você aquilo que Deus quer, para que você ouça você dizer aquilo que Deus quer, e para que você haja de forma a corresponder com o motivo pelo qual você foi levantado para falar para si próprio. Parece loucura, mas não é. Pense nisso, não é? Aplique tudo a si próprio. Nós sabemos que o trabalho da Igreja de Cristo é primeiramente adorar a Deus. Efésios 3:21. A esse glória na Igreja por Jesus Cristo eternamente e amém. Sabemos que o papel da igreja, na verdade, é pregar o Evangelho, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Sabemos que o papel da igreja também é construir, que o papel da igreja também é edificar vidas e famílias.
E é claro, a começar pelas nossas. A começar pela sua, na verdade. Só que antes que façamos algo de real valor para Deus, em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa igreja, antes que façamos algo que tenha alguma expressão espiritual, antes que nós façamos ou começamos a fazer algo que realmente perdure, que tenha algum valor eterno, que tenha algum valor que possa ser usado para a glória e na obra do Senhor, antes que nós comecemos a construir algo, antes que comecemos a plantar algo que tenha real valor, que nos traga lá na frente uma boa colheita, antes de tudo, é preciso que nós façamos algo. É preciso que nós façamos algumas coisas. Não é? Antes que você construa algo, né? Por exemplo, antes que você construa uma casa, ou antes que você construa um prédio, é preciso que você limpe o terreno. Se for um prédio grande, é preciso que você coloque ali bate-estacas, finque estacas, prepare o solo para que ele possa receber aquele edifício gigante que ali vai ser construído. Né? Antes, ou se você mexe com terra, você é um agricultor ou fazendeiro, antes que você plante alguma coisa, é preciso que você tire o mato, é preciso que você prepare o solo, você tombe a terra, se necessário você adube, para que então você possa plantar. Né? E é mais ou menos isso que Deus quer que nós dissemos para nós esta noite. Que foi o que Jeremias falou para o povo. Pare com essa loucura, pare com esse desvaneio, jogue tudo isso que não presta no lixo e comece a construir uma vida de obediência a Deus. Mas para nós, esta noite, você é o profeta Jeremias falando para você. Antes que você possa construir algo, ou antes que você possa plantar algo, é necessário que haja primeiramente uma correção. Primeiro que haja que você faça uma arrumação da bagunça que existe. Né? Se tem entulho, se tem morros onde você vai construir o seu prédio, é preciso que seja tirado. Se tem tocos de árvores ali enterrados, é preciso que você arranque tudo aquilo para que você possa então plantar. Então é preciso que você faça uma arrumação naquela bagunça. É preciso que você faça uma arrumação daquelas coisas que se encontram fora de ordem, né? Que são impróprias para o objetivo no qual você vai estar empenhado. Não é? É preciso que tudo esteja bem organizado. Tudo que tem algum tipo de defeito seja tirado. Tudo que não serve seja abandonado, seja lançado fora, de forma que não venha atrapalhar a obra pretendida. Você não pode construir, você não pode plantar algo que seja bom, algo que tenha real valor, ou algo que seja de valor duradouro, em cima de algo ruim. Né? Ninguém constrói um prédio num terreno de brejo. Né? Não é possível, você não pode fazer isso. Você não pode construir algo bom, verdadeiro, duradouro, de real valor, em cima de algo que não presta. E mais ou menos assim, irmãos, é a nossa vida quando nós conhecemos a Cristo e começamos a caminhar com o Senhor. Muitas coisas têm que ser deixadas e arrancadas para que coisas novas e boas sejam construídas. E perdurem, obviamente. Ou seja, antes de construir, ou antes de se iniciar, então, uma plantação, para que então venha os resultados, venha uma boa colheita, que tenha bons frutos, antes de tudo isso, então, é necessário algumas coisas, como nós vemos no versículo 10, que nós lemos aqui de Jeremias, que diz assim, amém? Diz assim, olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares, para derrubares, para destruíres e para arruinares. Né? Daí você pensa, peraí pastor, então eu tenho que acabar com a minha vida?
né? Que profeta é esse? Né? Talvez você esteja pensando, por isso que Jeremias, né, humanamente falando, fracassou no seu ministério, ninguém se arrependeu, era um homem negativo, o homem só exortava, o homem só corrigia, só estava com a vara na mão, não é assim? Irmãos, para que a gente tire todo aquele refúgio, tudo aquilo que não serve, toda a sujeira, é necessário muita energia, muita dedicação, muito tempo e, na verdade, muito empenho. Sempre há. Não importa se você se converteu há um mês, há um ano ou há 100 anos. Não importa. A verdade é que sempre há na minha vida, sempre há na sua vida, sempre há na vida de todos os cristãos algumas coisas que precisam ser arrancadas. Como diz o versículo 10: ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancar. Não é? É nathashi em hebraico, ou seja, arrancar pela raiz. Não é? Eu lembro quando eu morava em São Paulo, tem um tio que mora em Venceslau, e eles plantava algodão aqui nos negócios, né? Às vezes ia no final do ano passar lá, e meus primos iam carpir e chamava eu. Daí eu ia tentar carpir, eu só não está errado. Você só está, você tem que arrancar pela raiz do trem, senão o mato vai nascer de novo. Então, quando eles arrancaram, ele está dizendo, é preciso que se arranque pela raiz, de forma que aquilo não torne a nascer, não torne a voltar. Não é? Existem muitas coisas nas nossas vidas que nós temos tratado superficialmente. Daí passa um tempo, estamos nós lá com o mesmo tipo de problema. Passa um tempo, estamos lá nós novamente com o mesmo tipo de situação. Passa o tempo, estamos lá novamente tratando do mesmo assunto, falando das mesmas coisas, falando com as mesmas pessoas. Porque, como ditado popular, o mal não foi arrancado pela raiz. Não é? Então, é preciso que seja arrancado. E sempre quando nós pensamos a título de indivíduos, a título de família e a título de igreja. Por isso que nós somos. Eu sou um crente individualmente falando, eu trato espiritualmente com Deus por meio da minha família e com a minha família, porque somos todos cristãos, e eu trato com Deus por meio da igreja, porque eu faço parte da igreja de Cristo. Então estamos presos nesses 3 pontos. Agimos dessa forma, né? Em nossa vida, por exemplo, em nossa vida familiar, para que possamos plantar e construir, existe coisas que precisam ser arrancadas. Não é? Devo arrancar algumas coisas. Se eu fosse falar de uma forma geral, eu devo arrancar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Não é? Mas daí seria uma mensagem muito rapidinha e muito superficial. Mas nós podemos pensar, né? Em nosso lar nós devemos arrancar tudo aquilo que não é o propósito de Deus para o lar. Nós temos o privilégio e nós podemos dizer que nós conhecemos a vontade de Deus para as famílias cristãs. Aqueles que têm caminhado conosco nesta igreja, todos conhecem a vontade de Deus para o seu lar. E, como diz, conhece decor e salteado. Conhece da frente para trás e de trás para frente. As irmãs vivem estudando e remoendo, não é? E ruminando as mesmas verdades bíblicas acerca disso. Então, em nosso lar, nós devemos arrancar tudo aquilo que não é. Lembre-se, eu falei assim, Deus nos chama com um propósito. Deus tem um propósito para a minha família? Certamente sim. Eu devo descobrir qual é este propósito para a minha família e fazer deste propósito de Deus para a minha família o meu alvo como família. Vou trabalhar para que eu possa atingir ou chegar o mais perto possível desse propósito que Deus tem posto para a minha família. Não é? E quando eu entendo esse propósito para a minha família, quando nós entendemos o propósito de Deus para o nosso lar, devemos arrancar tudo aquilo que não corrobora ou não faz parte do propósito de Deus para o meu lar.
Você não pode deixar que cresça, você não pode deixar que entre ou que crie raiz na sua família, no seu lar, nada daquilo que não faça parte do projeto ou que seja propósito ou vontade de Deus para o seu lar. Pensando assim e sendo assim, os servos de Deus, eles devem arrancar dos seus lares, por exemplo, alguns desejos e pensamentos que não corroboram para isso, que não contribuem para isso. Você deve buscar e você deve arrancar tudo aquilo do seu lar, você deve buscar e arrancar tudo aquilo que é buscado pelo mundo e não por Deus. Ou seja, o seu lar não deve estar em busca daquelas coisas que o mundo se esfaqueia e se esburra para conseguir. O seu lar deve estar em busca de conhecer qual é, e uma vez conhecido, fazer a vontade de Deus no seu lar, na sua família, para que não haja dores, sofrimentos e conflitos internos e externos. Então, deve-se arrancar tudo aquilo que é buscado pelo mundo e não pelo Senhor. Isso tem que ser arrancado do seio da sua família e do seu lar. Deve ser arrancado do seio do seu lar tudo aquilo que é valorizado pelo mundo ou que o mundo valoriza, mas que o Senhor despreza e às vezes até abomina. Não deve haver no seu lar aquilo que não agrada ao Senhor, não glorifica ao Senhor, não alegra ao Senhor, não soma para a sua vida espiritual individual, não soma para a sua vida espiritual como família e não soma para a sua vida espiritual como igreja. Estas coisas não devem ser por você valorizadas. Se há, deve ser arrancado pela raiz. Não tratado e criado de forma paliativa. Deve ser literalmente, radicalmente arrancado. Deve ser também arrancado tudo aquilo que é desejado, que é buscado, que é ansiado pelos incrédulos. Não há nada que o incrédulo deseje que sirva para nós, que some em nossas vidas, que nos ajude a se aproximar de Deus e a agradar a Deus. Nada. Então você deve arrancar tudo aquilo que é desejado por incrédulos, que não deve ser desejado por filhos de Deus. Você deve arrancar também tudo aquilo que é caracterizado, ou tudo aquilo que é característico de pessoas mortas espiritualmente. Porque o viver do cristão é diferente do viver de um morto espiritual. O andar de um cristão é diferente do andar de um morto espiritual. Os anseios de um cristão é diferente dos anseios de um morto espiritual. Sendo assim, arranque aquilo que é caracterizado ou característico de pessoas mortas. Não tente agradar, não tente estar perto, não queira andar, nem ser companheiro de pessoas mortas. Pessoas mortas têm que ouvir o Evangelho. Efésios. Andávamos mortos em delitos e pecados. Para tanto, você deve arrancar pela raiz do seu coração, você deve arrancar todo egoísmo. Você deve arrancar da sua família, daqueles que fazem parte da sua família, todo o egoísmo, toda a prepotência,
Você deve arrancar todo o orgulho, toda a soberba, porque existe. Você deve arrancar do seio do seu lar todo e qualquer tipo de individualismo. Senão você não terá um terreno apropriado para plantar ou construir algo que lhe traga bons frutos ou lhe traga benefício espiritual, imediato e eterno. Você deve arrancar todo o medo, toda a desconfiança, pois tudo isso pode se tornar grandes obstáculos para os servos de Deus, pode se tornar grandes barreiras para as famílias cristãs. Pelo menos para aqueles que querem honrar ao Senhor em um serviço obediente. Deve ser tirado. É como diz a palavra de Deus em Gálatas 5:9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Quando nós paramos para pensar e tentamos com a nossa limitação raciocinar, que é um Deus conhecedor de todas as coisas, visíveis e invisíveis, que está nos dizendo esta verdade, ela deveria ter um grande peso nas nossas vidas e não ser tratada muitas vezes com desdém ou indiferença. Eu pergunto, você tem ouvido a voz de Deus como Jeremias, né? Quem fala o que eu disser, você dirá, e você é o Jeremias dessa noite. Você tem ouvido a voz de Deus como Jeremias e você tem pregado a si próprio e tem falado acerca da vontade de Deus para você mesmo. Você tem arrancado essas coisas do seio da sua família e do seu lar? Para que coisas novas e boas e valorosas sejam plantadas e construídas? Não dá para você construir nada em meio à sujeira. O que é velho tem que ficar para trás para que o novo tome lugar. Jesus tentou ensinar isso daí várias vezes acerca da lei, acerca do evangelho. Não se coloca vinho novo em odre velho, nem vinho velho em odre novo, vai acabar rachando e rompendo, não é? É preciso que você faça essa limpeza para que você possa plantar coisas de valores espirituais e eterno. Muitas vezes quando nós paramos para pensar e raciocinamos e começamos a fazer contas e pensamos o que eu tenho construído ou o que eu tenho feito, que eu poderei levar comigo quando o meu Senhor vier me buscar. É preciso que construamos e façamos obras que nos acompanhem quando o nosso Senhor vier nos buscar, quando formos para a glória. E não aquilo que o ladrão mina, que a ferrugem consome, que o ladrão rouba, que as traças comem. Versículo 10, continua em Jeremias capítulo 1, ele nos diz, em segundo lugar, ele fala assim, olho, ponho-te diante, neste dia, diante das nações e sobre os reis para derrubares, arrancar pela raiz, te coloco para derrubar natarrates, demolir, pôr por terra, eliminar, é o que ele está dizendo, em nossas vidas pessoais e em nossas vidas espirituais, há coisas que precisam ser derrubadas, postas abaixo, demolidas, para que coisas boas e verdadeiras possam, e de duração
eterna possam ser construídas, não é? Se a gente for pensar bem, é mais ou menos o que Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 3, está lá o alicerce: construa coisas boas, senão no fim tudo vai ser queimado, ele diz. Mas é preciso que algo seja derrubado. Por exemplo, você deve na sua vida pessoal, como crente individual, estou dizendo agora, não mais como lar e família, mas como servo, um filho de Deus individualmente, é preciso que você derrube, demula, ponha abaixo, lance por terra tudo o que foi construído sobre a mentira. Ah, pastor, mas existe coisas na minha vida que foi construído sobre a mentira? Não sei, me diga você. Pergunte a Deus e responda a Deus sinceramente. Entenda-se, não necessariamente que eu menti para conseguir algo, mas se não é construído, tendo como base, fundamento e sustento da palavra de Deus, é algo construído na mentira. Não é? Porque a verdade te liberta para que você possa fazer coisas de valores espirituais, coisas que agradam ao Senhor e coisas que você antes não poderia fazer porque você era filho do diabo, escravo da carne, escravo do pecado. Então é preciso que você realmente derrube tudo aquilo que foi construído sobre a mentira. Mentira de argumentos falidos, mundanos ou até equivocados. É preciso, irmãos, que seja derrubado, colocado abaixo. É preciso que você coloque abaixo, por exemplo, a mentira proposta para o mundo, para a sua vida como indivíduo. Ah, o mundo tem proposto coisas mentirosas para nós? Sim, e muitas, e vocês sabem. Existem ainda aquelas mentiras que são criadas pela sua mente. Não é? Por exemplo, a necessidade de ter coisas, ambições indignas, são criadas por sua mente. É preciso que seja derrubado, posto abaixo. Existe ainda a mentira proposta pelo seu coração. Esta mentira, ela é uma bomba nuclear. Ela implode o crente. Ele te estoura, te derruba de dentro para fora. Essa mentira tem que ser posta por terra, tem que ser derrubada. E ainda existe a mentira proposta pela carne. Não é? Ah, não. Eu vou fazer assim, assim é tão bom quanto Deus pediu. Eu vou ajudar assim, assim, assado, é tão bom quanto a palavra me diz. Né? O que Deus quer, na verdade, não é isso. Ele quer o princípio, Ele quer o propósito, Ele quer a intenção. Essas mentiras têm que ser postas por terra. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Deixa em Jeremias. Efésios capítulo 4. Se a Bíblia for igual à minha, página 1618. É como diz a palavra de Deus. Efésios 4:22 diz que quanto ao trato passado, de uma vida toda troncha, torta, cheia de mentiras, de objetivos indignos, toda poluída, que quanto ao trato passado vos despojeis. Apotiteme significa colocar de lado, tirar do caminho. Vos despojeis, remova o quê? Do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano.
Derrube tudo na sua vida que foi construído sobre a mentira. E quando eu falo nisso, eu tenho em mente, primeiramente, uma vida espiritual. Construído sobre a mentira. Os despojeis do homem velho que se corrompe pelo engano, né? É apate, é falsidade, que se corrompe pela falsidade, pelo engano, pela mentira. 23, e vos renoveis no espírito da vossa. É primeiro necessário que você derrube, que você arranque as coisas que não prestam, abandone e tire o velho homem do caminho, para que então, 23, vos renoveis no espírito da vossa mente. Não dá para plantar em terra cheia de tronco. Não dá para construir em terreno cheio de escombro, de entulho. Você deve deixar, você deve abandonar, você deve derrubar, você deve lançar por terra tudo o que foi alcançado, passando por cima da santa palavra de Deus. É difícil? É. Pecado cobra caro, não se engane, né? O começo é doce, suave, mas quando a conta chega, ela é caríssima. Você deve derrubar tudo o que foi alcançado, passando por cima da palavra de Deus. Mas o que eu alcancei passando por cima da palavra de Deus? Não sei, irmãos. Posições sociais, preferências, riqueza, reconhecimento do mundo, relacionamento, não sei. Mas se foi alcançado passando por cima das verdades da palavra de Deus, e você quer construir algo verdadeiro, duradouro, honroso, espiritual, derrube tudo. Derrube tudo. Você deve derrubar, destruir, demolir tudo que fira a imagem de Deus, que deveria ser refletida em você. E que tem te impedido, ou tem deturpado a imagem de Cristo em você. Ou o que você deveria refletir, ou o que você deveria exibir. É como diz lá em 2 Coríntios, um pouquinho para trás de onde estamos aqui. 2 Coríntios capítulo 3. Segunda Coríntios capítulo 3, o versículo 18 diz assim, amém? Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito de Deus. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Então, se há algo que está impedindo que você reflita a glória de Deus, a imagem de Deus na sua vida, que está deturpando este santo reflexo, derrube. Ponha por terra todo o desejo de ter uma aparência que é aceita, valorizada e buscada por um mundo que jaz, que está morto no maligno.
Você mesmo pode apontar o dedo para você e profetizar e falar: você está fazendo isso, 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 Deus está te condenando nisso, nisso e nisso. Mas seja sincero, seja verdadeiro, não é? Por favor, não seja hipócrita com você mesmo. Não tente justificar o injustificável, esconder o que não pode ser escondido e disfarçar o que não pode ser maquiado. É fato que Deus quer o melhor para nós, que Ele quer te abençoar, que Ele quer se fazer presente em sua vida. É fato que Ele quer te trazer para perto dEle. É fato que Ele quer tirar você do lamaçal e colocar você com os pés em terra firme. Quer colocar os seus pés na rocha. É fato. Mas ponha por terra todo o desejo que porventura possa ter no seu coração de querer ter a atenção do mundo. Estamos falando de limpar as coisas ruins para que coisas boas e novas sejam implantadas, construídas e plantadas. Não é? Ponha por terra todo o desejo de tentar se enquadrar em um padrão criado pelos filhos do diabo. Filhos do diabo, sim, aqueles mesmos ditos em João 8,44, quando Jesus falou assim: vós tende por pai o diabo, e querem fazer a vontade do vosso pai. Não tente se enquadrar em padrões criados por esse tipo de gente. Tenha uma vida espiritual expressiva. Seja um vaso de honra, não é? O que não condiz com a verdade deve ser derrubado. Está em 2 Coríntios, vai até 1 Coríntios. Deve ser derrubado. Como diz a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 5. O versículo de número 7. Amém? Diz assim: alimpai-vos ou purificai-vos do fermento velho, para que só então sejais uma nova. Mas derrube, arranque o que está atrapalhando, o que precisa ser tirado. Alimpai-vos, purificai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Estamos vendo, é necessário que aquilo que não agrada a Deus, aquilo que é ruim, aquilo que é fruto da desobediência, aquilo que é fruto do humanismo, do mundanismo, tudo aquilo deve ser derrubado, deve ser arrancado, lançado fora, para que você tenha condições e um lugar próprio para fincar estacas. Eu pergunto para você, profeta Jeremias, a palavra de Deus tem levado você a pôr por terra todas essas coisas? Né? Cuidado, vire para o lado, olhe por cima do ombro, Babilônia está logo ali, ó. A palavra de Deus tem levado você a pôr por terra tudo em sua vida que desagrade a Deus. Jeremias 1:10. Vamos olhar bastante, porque a gente vai ler esse olha várias vezes, pelo menos quando tiver os verbos aqui, que diz: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancardes e para derrubardes e para destruirdes. Abade, ou seja, fazer perecer, desvanecer, literalmente ser destruído. Então eu digo para você: destrua tudo que tire, ou que fira, ou que impeça a sua comunhão com Deus, para que você possa experimentar qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade.
Por isso eu falo, destrua tudo aquilo que tem te afastado de Deus. Todos nós temos os nossos demônios. Mas destrua tudo aquilo que tem te afastado de Deus. Seja pensamentos, não é? Se você tem pensamentos que tem te afastado de Deus, destrua. Seja sentimentos. Se você tem sido tomado, assaltado por sentimentos que não vêm do Espírito Santo, que tem impedido a sua comunhão, a sua aproximação com o Senhor, destrua, ou ela te destruirá. Destrua tudo aquilo que tem te atrapalhado, impedido que você tenha comunhão com Deus, seja a preguiça. Essa aí é um bicho feroz. A preguiça. Um outro bicho tão feroz e tão voraz como a preguiça, para impedir a sua comunhão com Deus, se chama comodismo. Destrua. Destrua tudo aquilo que tem te afastado, não só de Deus, mas tem te afastado da igreja. Não me veja como inimigo porque estou pregando a palavra de Deus. E não veja qualquer irmão que venha até aqui à frente para pregar a palavra de Deus como seu inimigo. Não somos. Mas destrua tudo aquilo que tem te afastado da igreja. Seja mágoas, seja frustrações, seja problemas pessoais. Destrua. Seja dificuldades em relacionamentos interpessoais. Destrua. Destrua tudo aquilo que o tem afastado da comunhão com os seus irmãos, filhos de Deus. Seja fofocas, seja fraquezas pessoais, seja indiferença, seja individualismo. Destrua. Destrua. Aniquile, para que você possa construir coisas de real valor, para que você possa plantar coisas que dê bons frutos, frutos que dure para a vida eterna. Você tem se empenhado, você tem lutado, tem se dedicado a destruir tudo aquilo na sua vida que tem impedido a sua comunhão com Deus? Comunhão do jeito que a Bíblia ensina, não é um relacionamento de amizade colorida, é comunhão, é koinonia, é união em comum, junto, não é nada sintético, né? Não é um bem-estar com verniz gospel. Não permita que o diabo te destrua, que valores errados te destrua, que pensamentos não bíblicos e não dignos te destrua. Você tem se empenhado a realmente destruir em sua vida tudo aquilo que tira a sua comunhão com Deus? Tem procurado e se empenhado em destruir tudo aquilo que tira a sua comunhão com a igreja, irmãos? Que tira a sua comunhão com os irmãos? Você quer ter coisas boas? Construir coisas duradouras, verdadeiras? Não é? Quer colher as primícias espirituais? Limpe o terreno. Plante corretamente. Jeremias 1:10. E olha de novo. Olha, põe-te neste dia sobre as nações,
e sobre os reinos, para arrancar, para derrubar, para destruir e para arruinares. Harak significa derrotar, quebrar. Todas as investidas de Satanás e os seus secretários todos, né? Seus asseclas, contra você, contra a sua família, contra a sua igreja, tem que ser derrubado, vencido. Como? A resposta é tão simples quanto difícil a prática. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você deve realmente quebrar, arruinar todo tipo de confusão, todo tipo de informação ou pensamento de duplo sentido. Tudo isso traz doenças, espiritualmente falando, né? Que acabam prejudicando a sua saúde espiritual. Destrua toda a confusão, todos os pensamentos de duplo sentido que vêm direto das trevas para te atrapalhar, para te impedir de toda coisa errada ou ruim que você possa estar fazendo parte. Infelizmente, hoje em dia, existem muitos crentes que foram alistados compulsoriamente no exército do diabo. Por conta das suas condutas e atitudes, não tem como fugir. É preciso que nós dediquemos tempo para fazer a limpeza necessária. É preciso que nós nos empenhemos para ter a semente apropriada. É preciso que a gente se esforce para plantar da maneira correta. Temos que edificar, temos que plantar. Porém, algumas coisas que impedem isso precisam ser tratadas. E de preferência sejam tratadas não na casa do irmão Marcelo, não na casa do irmão Daniel, não na casa do irmão Azaf, mas no altar do Senhor. Irmãos, o que Deus pedia de Jeremias era uma coisa difícil. Se você estudar um pouco a história e ver para quem é que ele tinha que falar, quem é que ele tinha que repreender, quem é que ele tinha que avisar, não é à toa que tentaram matar ele várias vezes. Não é à toa que esse homem sofreu tanto. Só existiu 2 homens em toda a Bíblia que amaldiçoou o dia que nasceu. Um foi Jó, o outro foi Jeremias. Se não me engano, capítulo 20 fala isso. O que Deus não pediu para Jeremias era uma coisa difícil para se fazer. Ele foi mal visto por todo mundo, ele foi mal interpretado por todo mundo e ele foi perseguido por todo mundo. Então, profeta Jeremias, cuidado, não é? Se prepare para quando você começar a fazer a limpeza e pregar a verdade para você mesmo, quando você começar a pregar a respeito da mudança que Deus quer que seja feito na sua vida por meio desta limpeza que estamos aqui tratando, e com certeza você também será mal visto, não é? Mal interpretado, como foi o profeta Jeremias, pelo mundo, sim, mas talvez até por alguns cristãos, não é? E quem sabe até perseguido por alguns cristãos, alistados compulsoriamente no exército do chifrudo.
Mas Deus disse para Jeremias: vá em paz. Versículo 8. Jeremias 1:8. Amém? Não temas diante deles. Né? Eu poderia dizer para você, Jeremias, quando você pregar para você mesmo, não fica com medo do homem velho. Né? Você tem bala na agulha para dar conta dele. Não é? Porque Deus é quem para em vós tanto o querer como o efetuar. Não temas diante dele, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Irmãos, temos que estar sempre, durante toda a nossa vida, durante toda a nossa peregrinação, temos que sempre estar edificando e plantando. Sim, pregando contra todo e qualquer tipo de maldade, pregando contra o pecado nosso, pregando contra o mundanismo, pregando contra as falsas religiões, que ofuscam o brilho do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que falar essas verdades, não é? E até sabendo que existem muitas famílias presas, cativas, nesses lugares. E até igrejas boas e envolvidas, né, nessas dificuldades. E fazendo isso, essas suas ações e atitudes vão te trazer problemas. Como trouxe para Jeremias. E eu tenho uma notícia boa: as qualificações para que você faça isso não vêm de você. Não depende de você. Versículos 6 e 7 diz assim, Jeremias ainda capítulo 1, amém? Então disse eu, Jeremias falando com Deus: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou menino. Né? Talvez você se ache incapaz de fazer isso, de pregar para si mesmo a mudança necessária para que possa ter bons frutos. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E nesta noite, no caso, você irá a você. E tudo quanto te mandar, falarás. E no caso, essa noite é você. Porque você é o Jeremias pregando para você. Tudo aquilo que Deus quer que você pregue para você. Se Deus está com você e em você, e você está, na verdade, com a palavra de Deus, com a sua palavra, então você está qualificado. Parabéns. Vá pregar para você. Deus tem um propósito. Ele fala no versículo 10, olha, ponho-te neste dia para edificar e para plantar. Mas antes é preciso derrubar, destruir, arrancar. Este, na verdade, é a função de cada cristão, a começar por si próprio e depois estender às outras pessoas. Então, profetas Jeremias, preguem. Amém? Deus os abençoe.